Obrigada. Muito boa tarde a todas e começo por agradecer à professora Maria Cláudia por aceitar vir fazer, pelas parcerias todas em que estamos envolvidas e sobretudo pela liderança da equipa que constitui o programa em que se enquadra este seminário, que é resultado do edital CAPES Printes, que põe em articulação programas e investigação sobre emoções, o PPCIS da UERJ, do Rio de Janeiro, o ISCTE e Universidades da Argentina e da Espanha. E, neste sentido, damos as boas-vindas à professora Maria Cláudia, que nos vai falar sobre as gramáticas emocionais do bullying, que é, precisamente como já temos vindo a tratar nos nossos seminários, uma das temáticas importantes da antropologia contemporânea. Tem a ver com este olhar sobre as questões das emoções e a experiência vivida pelas pessoas nos seus cotidianos. Portanto, desde já, obrigada à Maria Cláudia e, como sempre, vamos ter uma exposição e depois temos tempo para, se tiverem alguma coisa no meio que queiram, alguma pergunta de pormenor, claro que estão à vontade para intervir. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Antônia, pela parceria, por abrir esse espaço para falar desse projeto. Essa é a primeira missão desse edital que a gente estabeleceu, essa parceria. Acho que é a primeira parceria formal, entre institutos, Até então acho que as parcerias eram mais da ordem das interlocuções pessoais, de iniciativas de pesquisadores. Essa é a primeira vez que a gente coloca os programas em parceria. Então, isso é um momento bem importante para o programa nosso lá da UERJ. Aí, eu, quando a Antônia propôs que que uma das atividades dessa missão de trabalho fosse fazer uma participação nesse seminário do doutorado, mandei um conjunto de temas possíveis para ela, e aí ela achou que esse seria o mais interessante. Esse é o projeto que eu estou concluindo agora. Ele está um pouco se superpondo com o novo projeto, que ainda é bem embrionário, essa reta final dele. E o que eu imaginei fazer foi trazer os dois textos que resultaram desse projeto, os créditos estão todos dados aí nesse primeiro slide, que foi pensar. O projeto ele envolveu pensar sobre a percepção dos alunos e a percepção dos professores sobre o bullying. Por esse viés, quais são as gramáticas emocionais ligadas às experiências de bullying. Então a gente fez, digo a gente, porque teve uma equipe de estudantes de graduação e uma ex-orientanda minha de doutorado, que fez um pós-doc vinculado a essa pesquisa. Foram feitas por eles, com professores e com professores sobre a experiência de lidar com situações de bullying, com os alunos sobre a experiência de ter sofrido bullying, ou eventualmente presenciado, não necessariamente sofrido, e a gente vai ver que as coisas se misturaram um pouco. Acabou que não, isso é parte dos dados da pesquisa, que a cisão não é assim tão clara quanto a gente pensou na hora de desenhar o projeto. Então, o projeto ele vem um pouco no rastro dos projetos anteriores. Houve um momento, isso já faz tempo, acho que 2009 talvez, que acho que nossa trajetória de pesquisa provoca isso. Houve um momento em que eu achei que os projetos de pesquisa estavam deixando muitos fios soltos, muitas coisas desamarradas, questões que eram sugeridas pelos temas, mas que, digo assim, problemas teóricos que eram sugeridos pelos temas, mas que não se resolviam na análise dos dados. E aí houve um momento que eu resolvi dar uma pausa nos projetos que tinham campos específicos e fazer um projeto de pesquisa bibliográfica somente,
para pensar um tema que era emoção e interação na teoria social contemporânea, que foi um projeto que acabou resultando no Reader, né, tentando pensar que trabalho teórico as emoções, quando tomadas como objeto de pesquisa, o que as emoções como objeto de pesquisa podem fazer pela teoria social, né? A pergunta do projeto era essa, que era uma necessidade que eu estava sentindo de amarrar fio solto de projetos anteriores, né? E aí, dentro desse, era quase um desejo de conhecer meu, né? de entender melhor algumas questões, e tem a ver com uma coisa que talvez vocês achem um pouco inusitado, e acho que até pode ser uma questão para a gente conversar quando abrir para perguntas, né? É que Antônio escolheu esse tema, né, das sugestões que eu tinha dado, e ele é possivelmente o tema que, do ponto de vista do tratamento teórico, é o menos antropológico deles, né? E aí eu fiquei pensando assim, como isso soaria, né? Porque para a gente no Brasil, e acho que isso é uma questão interessante para pensar também, tem uma certa sociologia que se mistura muito com antropologia, né? Que é isso que a gente chamaria da microsociologia, a sociologia interacionista. Ela, talvez a partir da obra do Gilberto Velho, que construiu uma concepção de antropologia urbana que tem uma âncora muito forte na sociologia interacionista. Autores da sociologia interacionista são lidos com muita trivialidade pelos antropólogos, incorporados nessas análises, né? De uma maneira que, possivelmente, para um antropólogo ou um sociólogo norte-americano, soaria muito esquisito, porque a cisão disciplinar é muito mais nítida nessas cenas de origem, né? Então, estou assim, só ressalvando isso, não sei, e aí literalmente isso, não sei como é que isso soa aqui, mas acho que pode ser uma questão interessante, se só é esquisito para vocês, pensar como é que se faz esse tipo de síntese, né, se ela procede ou não, enfim. Porque também não é uma questão de se é certo ou não, é porque que faz sentido em algumas cenas fazer isso, em outras pode não fazer sentido, né? E acho que isso é uma questão interessante para a gente pensar, né? Então, estou fazendo todo esse prelúdio, né? Porque o próprio objetivo inicial, ele já é muito impregnado da sociologia interacionista, né? A maneira de tratar as emoções pelo interacionismo. Porque esse problema, se você fizer a pergunta assim, né? Por que os interacionistas se interessam por emoções? Por que as emoções importam como objeto de pesquisa para os interacionistas, né? Qual é o trabalho teórico que elas podem fazer? Elas são um caminho para se pensar o problema da conformidade à norma. Acho que isso assim, é uma das grandes questões de teoria social. Por que o sujeito se adequa à norma social, né? O que é que faz a pessoa acatar uma norma? E uma das questões dos interacionistas, uma das coisas para que serve pensar sobre as emoções, é que algumas emoções falam disso, dessa sujeição à norma. Algumas emoções, elas atestam ou provocam a sujeição à norma. Não é à toa que um tema que recebe uma atenção abundante nessa perspectiva é o sentimento de vergonha, né? E a gente vai pensar um pouco sobre isso aqui, né? Então, a ideia seria pensar isso, né, a maneira como é que se articulam, né, a organização social, a conformidade social e as gramáticas emocionais dentro do registro dos interacionistas, né, e aí examinar gramáticas emocionais e dinâmicas interacionais nesses relatos sobre a experiência de bullying, né. Aí eu estruturei essa apresentação com base nos 2 artigos que resultaram da pesquisa, né? O primeiro é a perspectiva dos alunos, né, sobre as experiências de bullying sofridas, e a questão principal é a sugestão de que você pode, a partir da análise da gramática emocional do bullying, se perguntar, essa é a sugestão que o texto nosso faz, se não dá para pensar numa gramática emocional da vitimização. Qual é a diferença? Se você pensar no bullying como uma experiência de vitimização, o que surge dos nossos dados é uma gramática emocional desse tipo de experiência que você pode encontrar em outras experiências de vitimização de outras modalidades de violência, né?
E aí, então, a gente poderia talvez pensar numa questão mais geral, que é se a gente não está diante de uma gramática emocional da vitimização, para além do bullying como modalidade de violência, né? E o segundo texto, aí não sei se vai dar tempo, né, mas sobre experiências de professores ao lidar com bullying, e aí a questão que a gente tratou, o problema da relação entre autoridade e afeto, que é um problema canônico de teoria social, né? Ele está na sociologia clássica, ele está na antropologia clássica, ele está na ciência política clássica, né? Então, a ideia era pensar de que maneira esse tipo de autoridade, que é a autoridade docente, de que maneira a gente pode colocar em questão algumas questões que a teoria clássica separou, né? No caso, a autoridade e a afeto, né? A gente pode colocar em xeque um pouco essa separação. O primeiro texto, né, ele é um texto que está maduro, né, já foi publicado, né, saiu no ano passado. O segundo é um texto que, se der tempo, assim, fica um pouco até essa disposição como um balão de ensaio, porque é um texto que a gente não submeteu para publicação ainda, né? Ele foi apresentado na ABA no final do ano passado, e a gente agora ainda está em processo de retrabalhá-lo, então vocês vão ver que ele é menos maduro do que o outro, né? Um texto que ainda tem um quê de work in progress, assim. Então, entrando na percepção dos alunos, né? De saída, uma questão, né, que é o problema da conceituação de violência, e em particular de violência escolar, ou violência nas escolas, ou das escolas, né? Isso é uma questão bem complexa para quem pensa sobre, quem se interessa sobre esse tema. Acho que é uma coisa já bem consensual, né, que violência é um vocábulo assim que escapou, né, dos limites conceituais, né? É muito, muito difícil você entrar num campo, qualquer que seja ele, para pensar sobre violência, trazendo uma definição pronta de violência, porque o que os campos específicos fazem, em geral, é implodir o seu conceito, e isso é uma questão muito difícil para quem vai pensar sobre violência, porque se você entra com violência como conceito, e aí se depara com concepções êmicas de violência, se você não prestar atenção nisso, você pode implodir o seu problema de pesquisa, né? Não sei se fez sentido isso, né? Porque às vezes você diz assim, vou pensar sobre violência, e aí o que você está entendendo como violência não é o que as pessoas sobre quem você está pesquisando entendem. Então, se você não prestar atenção que tem violência como conceito e violência como categoria êmica, isso pode fazer uma implosão teórica e metodológica no seu projeto, né? Então, isso de saída é um problema, né? E é uma questão, em particular, na violência escolar, né? Então, dando assim, um ou dois exemplos disso, né? Tem um texto que eu gosto especialmente, assim, que discute isso, do Daniel Simeão, sobre violência doméstica no Timor-Leste, né, em que ele vai discutir o quanto a própria ideia da violência de gênero ela é redefinida ou ressignificada a partir do contato das pessoas com os funcionários da ONU que vão trabalhar na reconstrução do Timor-Leste. Então, ali a população entra em contato com o ideal dos direitos humanos, e coisas que não eram entendidas como violência de gênero passam a ser entendidas como violência de gênero, né? Porque você tem toda uma discussão, aí é um dos exemplos mais curiosos que eu acho assim, que ele mostra, né? São dados etnográficos magistrais em que ele discute como que a associação, que aí está falando de Brasil, né, mas acho que é bem mais geral do que o Brasil, que a associação que se faz entre agressor e culpado não é uma associação necessária, porque o culpado, naquele contexto, pode ser o agredido. Porque se você, na discussão sobre o que aconteceu, sobre o evento, se ficar comprovado que o agredido provocou, o agredido pode ser o culpado, né? Então, essa cisão, né, dessa superposição agredido, agressor, culpado, vítima, ela já implode inteiramente as nossas categorias de violência, se entrar com elas prontas e não prestar atenção no que é a concepção êmica de violência, né? Então, esse seria um exemplo. Henrique de Barbier, né, que é um autor francês, ele faz esse trabalho... Oi? Daniel Simeão. Simeão,
O Henrique de Barbier, ele faz esse trabalho de revisão de como é que se constrói na França, aí nas ciências sociais francesas, a categoria violência escolar, né? E aí vai mostrando, pegando, né, autores desde hiperclássicos como Durkheim ou Bourdieu, né? Ele vai mostrar como que você tem uma confusão, né, uma mescla entre violência e bagunça, né? E acaba, aí não vou recuperar os pontos todos dele, é um texto muito, muito interessante, se alguém tiver interesse depois posso passar a referência, em que ele acaba sugerindo, né, que se aposte na violência como categoria êmica, né, porque no final o que sobra, né, dos tantos exemplos etnográficos, né, violência é aquilo que eu considero como tal. Essa formulação que é quase singela na simplicidade, né, mas que tem uma expressão que eu gosto às vezes, é a simplicidade da depuração, não é a simplicidade do simplismo, é a simplicidade a que você chega depois que você complexifica tudo, depura, aí você chega a uma formulação muito simples, né? Porque na verdade é isso, a violência como categoria êmica é a violência, aquilo que eu considero como tal, né? Isso a gente encontrou num trabalho anterior, né? Eu digo nosso, que eu participei, mas esse texto é em parceria com a Joana Pardo. Esse outro trabalho foi em parceria com 2 outros colegas, a Helena Bomeni e o João Trajano, em que a gente encontrou um problema bem parecido com esse, que era uma certa indefinição entre indisciplina e violência, né? Foi quando a gente começou a se deparar com essa questão, né, quer dizer, se deparar nós como pesquisadores nos nossos campos, né? Essa necessidade de tratar como categoria êmica. E ali já apareceu, né, a gente vai ver isso depois, o modo como a questão da autoridade docente aparece muito vinculada ao problema da violência nas escolas, né? E não há nada de natural em você entrar num campo dizendo vou estudar violência e sair dele com um resultado sobre a autoridade, né? Tem uma questão que é teórica nisso, né, nessa passagem. A gente chamou nesse outro texto, né, essa indefinição entre violência e disciplina, a gente chamou de um deslizamento semântico, né? E a gente perguntava sobre violência e recebia relatos que a gente não consideraria como violência, a gente entenderia como indisciplina. E os professores, essa outra pesquisa foi com professores, eles tinham relatos muito interessantes em que eles contavam histórias e aí diziam, a gente pedia um relato de alguma situação de violência que você tenha presenciado ou vivenciado. Aí eles contavam umas histórias, aí falava assim depois, mas não sei se foi violência, e tinha toda uma indefinição deles, né, se aquilo se encaixaria na pergunta. Aí, às vezes eles falavam assim, não sei se foi violência, porque, acho que não, porque depois ele pediu desculpas. Como se o fato de ter pedido desculpas reclassificasse o episódio. Então, sem pedir desculpas era violência, pedindo desculpas era indisciplina. Né? E aí, obviamente, qual é o diferencial aí? É o reconhecimento da autoridade, que está permitindo a passagem de um para o outro. Né? Aqui a gente encontra uma coisa parecida com o bullying, né? Só que o bullying ele vai escorregar para uma coisa que aparece com muita frequência, ele chama coisa de criança. Né? Então, eu botei vários exemplos aí desses depoimentos, né? Como que episódios que podem, num primeiro momento, ser construídos como bullying, podem depois ser desqualificados como bullying, dizendo isso não é bullying, isso não é violência, isso é coisa de criança, né? Como categoria nativa, daí as aspas. Né? O que a gente encontra, né? Quais são os sentimentos que são expressos nesses relatos? Né? A gente vai sugerir, estou antecipando a conclusão, que você tem uma gramática emocional aí, vergonha, raiva e compaixão, né? E os principais sentimentos relatados, que isso aparece muito, né? A compaixão aparece, acho que uma vez, mas fazendo um trabalho teórico que é central. Mas o que é abundante nos depoimentos, né? Raiva e vergonha. Né? E aí a questão, fazendo um comentário de passagem sobre uma questão que eu acho que é central, a antropologia das emoções, é a gente não olhar para os sentimentos isoladamente, a gente olhar para o que se pode chamar de complexos emocionais ou dinâmicas emocionais, quer dizer, a gente pensar que os sentimentos muitas vezes se combinam, que você pode ter passagens de uma coisa para outra, então você está na mesma cena, no mesmo contexto, você pode sentir uma determinada coisa, e aí na evolução da cena aquele sentimento ser transformado em outra coisa. Então essas passagens, essas combinações é que a gente está chamando de dinâmicas emocionais ou complexos emocionais. Né?
Então você pode pensar nisso, vergonha, raiva, compaixão. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre um complexo que tem uma análise que eu gosto muito, do Jack Katz, que é entre humilhação e raiva. Pode pensar amor e ciúme. Enfim, tem várias maneiras das emoções, óbvio, medo, coragem, né? Da maneira como as emoções se combinam, e isso importa muito em antropologia das emoções, né? Olhar não para os sentimentos isolados, mas para a maneira como se combinam, como se passa de um para o outro. Bom, conteúdos possíveis da vergonha, né? São dois, né? Primeiro, vou passar aqui, porque vocês vão lendo, vou ficar lendo assim, mas a ideia de que você, ao viver uma experiência de bullying, você sente vergonha porque isso pode ser atribuído a uma fraqueza sua, ou porque você pode ser considerado esquisito. Daí a vergonha em relatar essas experiências, né? Vocês querem que dê um tempinho para ler? Ou... Então, tá. Quem era essa pessoa? Eu não estou com isso aqui, que eu deixei a entrevista 3 a um aluno, então não mais tem. Mais ou menos que idade? Eles são todos jovens, assim. O que a gente fez, jovens assim, 18, 19 anos, o que a gente fez para poder, que tem uma questão complicada, você fazer esse tipo de entrevista a partir de um contexto institucional é bem complicado. E, ao mesmo tempo, se você faz em contexto institucional, a possibilidade de que você vai estar lidando com menor de idade coloca mais problemas ainda. Então, o que a gente fez? Os contatos foram feitos fora de contexto institucional, com recém-egressos do ensino médio, porque o recém-egresso do ensino médio já é maior de idade, né, e ele tem a memória muito recente, né, então a gente optou por fazer isso para fugir dessa dificuldade que seria do contexto institucional. Então, todos muito jovens, 18, 19 anos, 20, assim. Posso? Aí um segundo, né, que um rapaz que fala isso, né, e aparece aí no meio você que é o esquisito, né, então esse receio de falar do que viveram, por medo, né, a gente vai ver isso depois, serem responsabilizados pela própria vitimização, né, é uma questão bem canônica nesses estudos. Né. Bom, um autor que é super importante, Thomas Scheff, né, que tem uma obra dedicada à teoria da vergonha, né? Eu botei entre aspas porque tem um compêndio, não estou com a referência aqui, mas que chama Sociologia das Emoções, que é uma grande revisão teórica. Então são capítulos curtos dedicados a cada um a um autor, e o Thomas Scheff ele ganha um capítulo próprio em que os autores se referem à teoria da vergonha de Thomas Scheff, né? Qual é a questão dele, né? Ele parte de Durkheim, dizendo que a teoria, a sociologia de Durkheim, ela tem uma marca cognitiva quase que exclusiva, porque ela não dá conta de explicar o que acontece no plano emocional que faz o sujeito obedecer à norma, né? Então, aquela definição hiperclássica, é fato social, tudo aquilo que existe fora das consciências individuais, né? Ok, mas isso, diz o Thomas Scheff, isso é cognição. O que o sujeito sente que faz ele se sujeitar à norma. E aí a sugestão dele é que os sentimentos de orgulho e vergonha é que fazem esse trabalho, né? Uma espécie de cimento emocional que vai se somar a essa dimensão cognitiva. Então, o que ele está buscando? Qual é a dimensão emocional da conformidade às regras sociais? Né? Ele sugere: vergonha e orgulho são emoções-chave para compreender essas dinâmicas subjetivas, porque o orgulho ele atesta, né, esse estado intacto dos vínculos sociais, e a vergonha atesta a ameaça a esses vínculos. Né? Daí a relevância teórica desses dois sentimentos. Né? Ele diz: a vergonha é uma emoção social primária, né? É a imagem de si mediada pelo olhar do outro, né? Ou aquilo que eu suponho ser o olhar do outro. E ele diz: a vergonha faria parte de uma família de sentimentos. Isso está entre aspas, que a expressão é dele, está no texto dele. A família de sentimentos a que ele se refere: vergonha, constrangimento, humilhação. Ele fala em mortificação também. São todos sentimentos que falam de uma espécie de imagem deteriorada de si mesmo,
mas com maior ou menor intensidade, né? Então, o constrangimento seria uma versão mais branda, a vergonha mais intensa, a humilhação é mais ainda, e a mortificação seria o outro polo desse contínuo, né? Mas todos eles falam disso, de uma imagem deteriorada de si, né, com intensidades distintas. A hipótese, né, que a gente trabalhou, aí usando uma discussão do Paul Horton, né, é que o bullying, ele dramatiza a ordem moral e social, né? E o Paul Horton tem uma ideia que eu acho que é muito provocativa, assim, que o sujeito que pratica o bullying, longe de ser como, no senso comum a gente supõe tantas vezes, né, um desajustado, que ele pode, ao contrário, ser ou agir em nome de ser o guardião de uma ordem moral, né? Então, ele, na verdade, pode ser um hiperajustado e não um desajustado a essa norma, né? Então, a ideia, né, a sugestão, baseada nessa ideia do Paul Horton, né, que a cena do bullying seria uma cena que dramatizaria uma ordem moral e social, e aí nós acrescentando, né, que está em itálico, né, que a vergonha, ela atestaria isso, né, um suposto, eu digo suposto porque aí é a visão que o sujeito tem, não um fato empírico, né, a vergonha por um suposto não atendimento dessas normas. E isso atestaria a adesão à norma, né, porque você pode não aderir a uma norma e não sentir vergonha. Mas se você não adere, se você se vê como desajustado e sente vergonha, e aí estou usando Goffman, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, o fato de que eu sinta vergonha atesta a minha adesão, paradoxalmente, né, que é o tipo de paradoxo que os interacionistas adoram, né. Goffman discute exatamente isso no constrangimento, né. O que é o constrangimento? É quando o sujeito percebe que existe uma incongruência entre o que ele está fazendo e as normas sociais. E o desconforto que ele sente é a prova maior do apreço que ele tem pela norma, né? Então, isso é peguei assim, duas citações do Goffman que eu gosto muito, que são muito... Esse trabalho, né, que ele, bem ao estilo do Zimmel, faz com esse tipo de paradoxo, né, ele diz que o desconforto não é porque a pessoa seja desajustada, é exatamente porque ela não é. Porque se ela fosse desajustada, ela não sentiria vergonha ao não se adequar à norma. E aí essa outra citação, que eu gosto mais também, que diz que o indivíduo que mais se isola de contato social pode então ser o menos isolado das exigências da sociedade. Quando a vergonha é tão avassaladora, é que você se afasta justamente porque você não consegue lidar com o fato de não se ajustar àquilo. Então esse afastamento atesta a adesão, né? Que é bem esse tipo de paradoxo, né? Jack Katz, que vai nessa linha também dos interacionistas, né? Tem um texto que se chama Massacre Justo, que é um dos textos que eu traduzi nesse Reader, né, que eu mencionei agora há pouco. Ele discute depoimentos de pessoas que cometeram assassinatos por motivos que a gente poderia dizer motivos fúteis. Então, exemplos das cenas, né? Um pai que mata o bebê porque não para de chorar. Ou um sujeito que mata o amigo do vizinho porque obstruiu a entrada da garagem. Coisas desse tipo. Então, ele vai pegar depoimentos dessas pessoas e vai mostrar como você tem uma cena interacional típica, em que o agressor, ele lê as atitudes da vítima, da futura vítima, no caso, como sendo atitudes que colocam em xeque o que o Jack Katz chama um bem maior, né? Que para o agressor o define. Então, o bebê que não para de chorar, aquele choro, naquele contexto, é entendido como alguma coisa que desafia a autoridade paterna. O sujeito que obstrui a entrada da garagem, ele desafia o direito à propriedade. A mulher que taca fogo no marido porque o marido não a deixa estudar, está defendendo a igualdade de gênero, né? Então, não que essas atitudes sejam isso, mas elas são lidas naquele contexto específico dessa maneira, né? Então, a atitude da vítima é entendida, isso é o que os interacionistas chamam de definição da situação, né? A definição da situação é feita dessa forma, né? A vítima está colocando em questão alguma coisa que define a identidade do futuro agressor, né? Isso provoca, e aí a dinâmica emocional que o Jack Katz identifica, né, de todas essas cenas é a mesma. O agressor se sente humilhado pela atitude da vítima, e a forma que ele tem de transcender essa humilhação e resgatar a imagem que ele faz de si mesmo é a raiva, que aí se traduz na agressão, né, que nesses casos todos dele conduzem ao assassinato, né? Então ele diz:
A humilhação e a ira têm semelhanças, né? Primeiro,